Você que pode, te convido a abrir a palavra do nosso papai no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 1. Êxodo capítulo 3, nós leremos a partir do versículo 1. Você vai perceber que a introdução dessa mensagem já foi feita na oração. Então, eu creio que Deus tem algo poderoso para manifestar nessa noite. Vamos juntos? Está escrito assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não se consumia. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que Moisés estava se aproximando para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor a Moisés: eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, pois o clamor dos israelitas chegou até mim. Eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá agora, eu envio você a Faraó para tirar o meu povo do Egito. Moisés, porém, respondeu: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou quem te envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto nesse monte. Essa é uma história muito conhecida, mas nessa noite eu quero te convidar a ter um olhar diferente, porque nós percebemos nessa narrativa dois personagens principais. O primeiro, um povo que vai para o Egito, porque Israel está vivendo um tempo de grande crise. Um povo que cresce muito. Um povo que agora se torna escravo, porque vem um novo faraó e se preocupa com o crescimento populacional. E nós temos um outro personagem, um homem chamado Moisés. Um homem que está ali, fazendo aquilo que ele já fazia todos os dias, cuidando das ovelhas do seu sogro, quando de repente o próprio Deus aparece para ele. Irmãos, eu creio que nesse tempo, Deus tem chamado algumas pessoas para um chamado muito específico. Eu creio que Deus tem se revelado para algumas pessoas com o desejo de mostrar para elas que tudo aquilo que foi proposto no coração de Deus sobre a sua vida ainda é real. Quem sabe você entra aqui nessa noite com o coração quebrado. Quem sabe você já não tem mais expectativas de viver tudo que Deus prometeu. Quem sabe ao ouvir esses louvores, você pensa: caramba, quando tocava na minha igreja, eu fazia parte daquilo que estava acontecendo. Quem sabe era você que ministrava o louvor, ou de repente depois dessa canção era você que trazia uma palavra. Você estava envolvido, você estava fazendo, mas o tempo foi passando, você foi se frustrando, você foi perdendo o amor,
A chama foi se esfriando dentro de você. Em determinado momento você acreditou que agora o que resta para você é apenas sentar e ouvir. Quem sabe você já não tem mais esperança, já não tem mais expectativas, mas nessa noite eu creio que Deus te trouxe até aqui para acender novamente essa chama dentro do seu coração. Quem sabe você esteja vivendo um tempo de dificuldade, de dor, igual o povo está aprisionado a uma enfermidade, a uma luta, um ciclo que se repete, que parece que nunca tem fim, guerras de todos os lados, inimigos te atacando, pessoas que deveriam estender as suas mãos e andar ao seu lado. Quem sabe essas pessoas hoje resolveram só observar. Deus te trouxe aqui para te dizer que tudo aquilo que está acontecendo com a sua vida não te define. Porque, irmãos, o clamor de um coração quebrantado alcança o coração de Deus. O clamor de pessoas apaixonadas que desejam viver essa verdade alcança o coração de Deus. Então, independente do que você viveu, independente do que fizeram com você, tudo que você precisa é pedir que o Espírito Santo ative novamente uma fé que não está ligada às circunstâncias, uma fé que não está ligada ao que você está vivendo, uma fé que não vem nem mesmo de você, uma fé que vem de Deus. E o povo estava clamando. E Deus, depois de alguns anos, 400 anos do exílio egípcio, Deus resolve ouvir o clamor do povo. Deus então se apresenta para Moisés. E eu acho muito interessante porque a história de Moisés mostra uma construção onde, desde muito novo, houve uma intervenção de Deus. Porque Moisés nasce em um tempo onde o faraó estava muito preocupado com o crescimento do povo judeu. Então ele libera um decreto que todo menino que nascesse deveria ser morto. Existia uma promessa que Deus enviaria o libertador. E os anciões, eles já falavam sobre o cumprimento dessa promessa. Isso chega até os ouvidos de Faraó. Faraó, então, determina que todo menino homem deveria morrer. Joquebede, uma mulher de Deus, ela, ao gerar Moisés, ela resolve não se enquadrar, ela resolve não aceitar. Ela se inconforma com a situação e ela resolve fazer alguma coisa. E, irmãos, quantas são as vezes que nós vivemos coisas que não queremos, situações que nós não gostamos, acreditamos que nós podemos viver momentos diferentes, mas nós nos conformamos, nós aceitamos, quando na verdade, se a gente pegar a luz da Bíblia, a maioria dos homens que Deus usou foram pessoas que não estavam se conformando com o que estavam vivendo. Foram pessoas que se moviam mesmo diante de impossibilidades. Eu poderia falar de Davi, quando vê Golias afrontando o exército de Deus vivo, e todo mundo ali quieto, amedrontado, Davi resolve fazer alguma coisa. Davi resolve enfrentar aquele gigante. Ele não se conforma. Eu poderia falar de Gideão. Israel assolado. Tudo que era plantado, os inimigos destruíam. Os animais eram roubados. O povo morrendo de fome. Muitas pessoas morrendo. Gideão pensou, eu vou fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui esperando a morte. Então Gideão vai lá no lagar, no lugar que era para malhar trigo, e ele resolve, no lugar que era para prensar uva, ele resolve malhar trigo. E são para essas pessoas que Deus se revela. São para essas pessoas que Deus chama para uma grande obra. Moisés, ele fugiu do Egito porque ele não se conformou com o que ele estava vendo. Sua mãe lança ele no cesto. Você sabe a história. Ele vai parar perto da filha de Faraó. Ela leva ele para o palácio, ela cria. Depois de 40 anos,
Moisés vai visitar os seus irmãos judeus. Irmãos, olha que coisa incoerente. Moisés criado no luxo. Moisés com tudo do bom e do melhor. Moisés com a possibilidade de um crescimento hierárquico dentro do sistema egípcio. Ele resolve ir até um lugar de escravidão. Ele resolve ir ver o seu povo. E quando ele chega lá, ele percebe que tem um soldado egípcio espancando um homem judeu, um hebreu. Moisés, então, a palavra vai dizer que ele olha dos dois lados. Ele se preocupa para ver se não tem ninguém. E naquele momento ele intervém. Ele mata o soldado. Ninguém sabia o que Moisés tinha feito. Só o homem que foi salvo por ele. Então, aquele homem, ao invés de guardar o acontecimento, aquele homem, ao invés de proteger Moisés, ele espalha. E no outro dia, quando tem dois irmãos hebreus brigando, Moisés vai intervir, eles falam, olha, você vai fazer com a gente o que fez com o soldado? Perceba que mesmo Moisés, colocando a sua vida em risco para ajudar aquele homem, ele não se preocupou, ele não foi grato, ele espalhou. E agora Moisés está muito amedrontado. E ele resolve fugir. Ele resolve agora ir para o deserto. E ele vai, ele se casa, e se passam 40 anos até o texto que nós lemos. E depois de 40 anos, ele está cuidando das ovelhas do seu sogro, quando de repente ele olha e ele vê uma sarça queimando. A palavra vai dizer que ele fica curioso e ele vai em direção a essa sarça. Quando de repente o próprio Deus diz, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Naquele momento, Deus fala, tira as suas sandálias. Mas, gente, será que foi a primeira vez que Moisés levou as ovelhas para pastar naquele lugar? Será que aquele lugar não era um lugar onde Moisés ia rotineiramente? Nós, em 2023, tivemos a oportunidade de subir o Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Um lugar com mais de 4.000 metros de altura. Um lugar onde Deus fez feitos maravilhosos em favor do seu povo. Ele se revelou de uma forma muito poderosa. E é interessante porque ali nós vimos pessoas do mundo todo. E todo mundo era atraído para aquele lugar porque eles guardavam esse momento exato da história. Eu confesso que eu peguei 3 pedrinhas de lá. Não é superstição não, gente. Mas eu falei, já estou aqui, né? Pô, vou levar 3 pedras no Monte Sinai. Aí fiz um quadro, comprei um papiro do Novo Testamento, dos 10 mandamentos, e está lá em casa, os 10 mandamentos e as pedrinhas do Monte Sinai, como uma forma de lembrar, uma lembrança, né, de um momento tão especial que nós vivemos naquele lugar, tendo a oportunidade de subir quase 7 horas de subida. Nós subimos de camelo. Então, realmente é um lugar incrível. E você que está aí ligado, aproveitando aqui, abrindo parênteses, em breve nós teremos a nossa caravana para Israel novamente. Já temos sonhado, estamos entrando em contato com alguns representantes e daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade de lançar e viver esse sonho de ir até Israel e conhecer esses lugares que nós pregamos tanto. Então, naquele momento, aquele lugar se torna santo por causa da presença de Deus. Moisés já tinha ido lá várias vezes, mas naquele dia seria diferente. Irmãos, a nossa vida pode mudar de uma hora para outra. Se Deus hoje resolver se revelar para nós, a nossa vida, ela é transformada nesse momento. Se Deus hoje te atraiu para esse lugar, para se revelar para você, você nunca mais será a mesma pessoa. E Moisés então tira as suas sandálias. Moisés agora está ali e Deus fala.
Eu tenho visto a aflição do meu povo. O seu clamor subiu até mim. Nós estamos numa série de mensagens sobre o poder da oração. Só que, se existe uma verdade, é que muitas vezes nós não oramos porque nós temos a impressão que nós não somos ouvidos. Muitas vezes nós rompemos a nossa relação com Deus através da oração porque nós somos imediatistas. Nós acreditamos que Deus está indiferente ao que nós estamos clamando. Porque quantas foram as vezes que nós oramos e parece que nada aconteceu? Quantas foram as vezes que nós pedimos que algumas coisas não saíssem daquela forma e aconteceu exatamente da forma que nós temíamos? E isso cria dentro de nós uma distância. Isso cria dentro de nós um sentimento de que não existe a necessidade de orar. Afinal, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser... Mas, irmãos, a oração, ela é muito poderosa, porque nós não podemos limitar a oração a apenas algumas petições. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, ela nos deixa próximos, nos torna íntimos. A oração é uma conversa onde, em um determinado momento, eu consigo compreender que, independente se Ele fizer ou não aquilo que eu quero, agora eu sou íntimo, eu sou próximo. Agora já não importa mais o que Deus vai fazer, a única coisa que importa é estar perto dEle. E era isso que Deus queria mostrar para esse povo, porque o povo só queria sair de um lugar geográfico. O povo só queria sair de um jugo de escravidão. Mas a proposta de Deus para eles era muito maior. Porque Deus não queria apenas tirar do Egito e botar numa terra que emana leite e mel. Deus queria se revelar para eles. Deus queria mostrar que nele eles teriam tudo o que eles precisavam. Porque era um povo pequeno, era um povo subjugado, era um povo odiado pelas nações pagãs. Só que mesmo assim, Deus resolveu amá-los. Mesmo assim, Deus resolveu olhar e falar: eu vou ser o Deus desse povo. E agora, esse povo vai ter a oportunidade de entender que a maior riqueza que estava sendo proposta não era um lugar físico, era um lugar em Deus. E, irmãos, quando nós entendemos isso, que o que Deus tem de mais precioso para nos oferecer não é o que Ele coloca nas nossas mãos, mas sim quem Ele é em nós. A coisa mais poderosa que Deus pode te dar não é a realização dos seus sonhos, não é tornar todos os seus projetos reais. A coisa mais preciosa que Deus pode te dar é a presença dEle na sua vida. E era isso que Ele queria mostrar para esse povo. E em Números vai dizer que depois de 3 meses, aos pés do Monte Sinai, Deus chama Moisés e fala assim: olha, eu quero me revelar para o povo. Eu quero me mostrar para eles. Eu quero fazer desse povo um reino de sacerdote. Sacerdote era aquele que tinha a incumbência de levar as petições dos homens para Deus e de Deus para os homens. Sacerdote eram aqueles que tinham livre acesso à presença de Deus. O que Deus está querendo mostrar? Eu quero fazer com que esse povo tenha acesso à minha presença. Só que eles não podem entrar de qualquer jeito. Eu quero fazer desse povo a minha nação particular, o meu tesouro particular. Só que isso não vai ser de qualquer jeito, Moisés. Eles têm que se santificar. Eles têm que se purificar. Eles precisam entender que para entrar na minha presença, eles não podem entrar de qualquer jeito, porque o pecado causa separação entre a minha presença e eles. Irmãos, muitas vezes as nossas orações, elas não são ouvidas, porque nós não nos preocupamos com aquilo que nós estamos fazendo. Nós não nos preocupamos em manter as nossas vestes brancas. Nós não nos preocupamos em manter os nossos corações limpos.
Nós não nos preocupamos em ter uma vida de renúncia. E acreditamos que, de qualquer jeito, entrando na presença de Deus, Ele vai estar ali e Ele vai nos abençoar e vai fazer tudo que a gente quer que aconteça na nossa vida. Só que não vai ser assim. Sem santidade é impossível agradar a Deus. E o povo precisava se santificar. E Deus fala para Moisés, depois de 3 dias, eu vou me revelar. E chega no 3º dia, a palavra vai dizer que o monte Sinai, ele fumega. Raios, trovões, fogo vindo dos céus. A gloriosa presença de Deus se manifesta naquele lugar. Só que o povo fica com medo. O povo fala, cara, a gente não pode subir, Moisés. Se a gente subir, a gente vai morrer. O povo não tinha entendido a proposta dos céus. E quantas são as vezes que nós não entendemos aquilo que os céus querem sobre as nossas vidas? Quantas são as vezes que nós vivemos de forma displicente e não buscamos caminhar na direção que vai tornar possível todas as promessas de Deus se tornarem reais na nossa vida? E, irmãos, eu não estou me referindo a promessas materiais. Eu estou falando a coisas espirituais. Porque a maior promessa que nós temos é que Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. A maior promessa que nós temos é a certeza que nós não estamos sozinhos em meio ao caos, em meio à adversidade da vida, em meio às impossibilidades. A maior promessa que nós temos é a certeza que essa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória, porque nós estamos sendo preparados para um lugar. Já existe uma eternidade construída para nós. Agora Deus está nos construindo para a eternidade. E o melhor lugar para Deus imprimir o seu caráter em nós é no deserto. E o povo estava no deserto. Moisés morava no palácio, mas quando Deus resolveu chamá-lo para uma grande obra, aonde que Deus foi encontrar ele? No deserto. Quem sabe não seja no deserto que você está vivendo hoje que Deus vai se revelar. Você colocou expectativas em pessoas. Você colocou o seu coração acreditando que alguém vai te ajudar. Alguém vai te tirar dessa situação. Você se frustrou porque você amava um lugar, mas o que Deus tem para você não se compara. O que Deus tem para você é muito maior do que qualquer coisa perecível que traça, ferrugem, corrói. O que Deus tem para você é uma edificação superior. E era isso que o povo precisava entender. Só que o povo teimava em continuar buscando os seus próprios interesses, as suas próprias vontades. E, irmãos, às vezes eu leio sobre esse povo, eu falo, meu Deus, é minha vida lá no Antigo Testamento, porque nós somos assim. Parece que toda hora nós queremos correr para longe da vontade de Deus para as nossas vidas. Parece que nós temos dificuldade em encontrar suficiência em quem Deus é. Parece que nós nunca estamos satisfeitos com o que Deus está colocando nas nossas mãos. Números, capítulo 21. O povo vence uma guerra contra o rei de Arade. E depois Deus manda eles irem por uma direção, porque eles não iam poder passar pelo sul, porque o rei de lá disse que iria empreender guerra contra Israel. Deus dá a vitória sobre os exércitos, mas logo depois o povo vira para Deus e fala, cara, nós estamos enjoados, nós estamos de saco cheio, nós estamos de saco cheio de maná. Nós estamos aqui num lugar que não tem água, não tem pão. Por que Deus tirou a gente do Egito? Por que Deus tirou a gente de um lugar seguro? E
quantas são as vezes que nós preferimos a segurança do que viver o invisível na direção que Deus está propondo? Quantas são as vezes que nós preferimos o conforto do que o desconforto de andar em alguns lugares perigosos, mas sabendo que a direção que nós estamos indo vai nos levar em um caminho que Deus estipulou? E o povo está murmurando, por que Deus tirou a gente do Egito? Olha, gente, isso é loucura. Isso é loucura. É quando a gente está livre de algumas coisas, Deus nos libertou, e a gente fica se questionando, por que Deus tirou a gente de lá? Por que Deus tirou a gente de lá? Por que Deus não deixou a gente lá? Pô, o maná é ruim. Essa comida é ruim. E a palavra vai dizer que Deus manda serpentes venenosas. E agora o povo começa a morrer. E esse povo agora corre para Moisés e diz, olha, nós pecamos contra o Senhor. Pede para ele acalmar o seu furor sobre a nossa vida. Deus então vira para Moisés e pede para que ele pegue uma daquelas serpentes. E aquela serpente, ela se torna uma serpente de bronze. E Deus diz, olha, todo mundo que for picado por uma serpente venenosa, e eles também chamam a serpente de ardente, provavelmente era por causa daquela vermelhidão que dava, né? Todas as vezes que alguém for picado e olhar na direção dessa serpente de bronze, eles serão curados. Perceba que a todo momento Deus ia intervindo, que a todo momento Deus ia demonstrando o seu amor. E é isso que tem acontecido nas nossas vidas hoje. Deus deseja ser um Deus próximo a você. Deus deseja que você viva coisas extraordinárias nele. Deus deseja fazer aquilo que você não espera na sua vida. Mas isso só vai acontecer quando você encontrar suficiência nele. Quando você verdadeiramente se entregar e não ter uma fé circunstancial. É viver o caos, é viver aquilo que você não imaginava viver. Como a Marcela, eu imagino, ao receber um diagnóstico. Porque algumas vezes as coisas ruins acontecem. Algumas vezes aquilo que nós mais tememos sobrevém sobre as nossas vidas. E aí, esse momento vai determinar aquilo que nós vamos viver em Deus. Se nós vamos experimentar uma dose mais profunda do seu poder, de quem Ele é, ou se nós vamos sucumbir, ou se nós vamos aceitar esse diagnóstico como se fosse definitivo. Você precisa decidir nessa noite. Se você é igual o povo que precisa clamar para que Deus faça alguma coisa, ou se você nessa noite está igual Moisés, ali distraído, e Deus está te chamando para uma grande obra e você não está percebendo. Porque os campos estão fartos. Os frutos estão nas árvores. Mas não há quem colha. Não há quem vá nessa direção e seja um agricultor. Deus está nos chamando para uma grande obra. E aquele povo, eles não conseguiam entender. Aquele povo insistia em se rebelar contra o Senhor, mesmo Deus fazendo coisas sobrenaturais em favor dele. O eu sou foi provedor. O eu sou foi protetor. O eu sou foi tudo aquilo que eles necessitavam. E esse mesmo eu sou é o Deus que governa as nossas vidas nesse tempo. E hoje nós temos que decidir se vamos aceitar tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida como real e vamos largar o que nos aprisiona, ou se nós vamos continuar vivendo a nossa vida de qualquer jeito. E aquela serpente de bronze, ela tinha a capacidade de curar aquelas pessoas.
Porque não era a serpente em si. Era o poder de Deus, o amor se manifestando. E sabe o que o povo fez com aquela serpente depois? Começou a adorar, começou a idolatrar. Olha a dificuldade de entender quem é Deus. E eu acho muito interessante, porque em João, no capítulo 3, um homem chamado Nicodemos vai até Jesus. E ele faz alguns questionamentos. Nicodemos, o mestre, um tempo atrás eu preguei sobre ele. Um homem letrado, a palavra vai dizer que um príncipe dos fariseus, ele vai até Jesus e faz alguns questionamentos, perguntando: nós bem percebemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz. Jesus diz: olha, aquele que não nascer de novo, não vai poder ver a Deus. Jesus não responde aquilo que Nicodemos está liberando em seus lábios. Jesus responde aquilo que está no coração de Nicodemos. As dúvidas que existiam lá dentro. Eu quero te convidar a lançar sobre Jesus aquilo que é dúvida dentro de você. Eu quero te convidar a sair daqui nessa noite olhando para Cristo como alguém muito próximo de você. O que a religião criou de mais perigoso foi uma separação entre o homem e Deus. Parece que Deus é alguém muito distante. Parece que Deus é alguém indiferente, alguém tão ocupado. Eu lembro que um dia eu estava conversando com um jovem e ele virou para mim e falou: Glautinho, você acha que Deus vai parar para me ouvir? Pô, tanta guerra, tanta gente doente, tantas coisas acontecendo. Você acha que Deus vai parar para me ouvir? Eu falei: cara, eu não acho. Eu tenho certeza. Porque você está limitando Deus ao seu entendimento. Mas Deus é muito maior do que você pensa. E esse amor é tão avassalador que Ele é capaz de amar quem nesse momento está sofrendo e estender os seus ouvidos para você, independente do que você está vivendo. Mas você só vai conseguir entender isso quando você entender a proximidade, intimidade que Ele deseja ter com você. Esse seu pensamento revela que você ainda não entendeu quem é Deus. E muito menos o amor que Ele tem sobre a sua vida. Pela sua vida. Aquele jovem regalou o olho. Eu falei: cara, é isso. E a religião criou isso. E a gente vem tentando de todas as formas mostrar que o desejo do coração de Deus é que a gente entenda que Ele é um Deus relacional, é um Deus de perto. Assim como Ele se revelou para Moisés, assim como Ele se revelou para esse povo no deserto, Ele tem se revelado para pessoas todos os dias. E muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes a sarça está queimando na nossa frente, a gente não percebe. É quando a gente está ouvindo alguma coisa que a gente sente aquele foguinho no nosso coração. Muitas vezes a lágrima corre e você não entende nada. Por que eu estou sentindo isso? É Deus te chamando. Quantas são as vezes que vem algo na sua mente, um versículo, e você não entende por quê? É Deus te chamando. Quantas são as vezes que você está no seu carro, de repente está ouvindo louvor e começa a chorar? É Deus te chamando. É Deus tentando revelar essa sarça para você. E nós estamos distraídos. E nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres. E nós não estamos percebendo que o tempo está passando, a vida está passando, e nós estamos perdendo a oportunidade maravilhosa de nos relacionarmos com essa graça, de transmitir essa verdade para as pessoas que estão ao nosso redor. As almas que estão ao nosso redor estão gemendo, pedindo socorro, e nós temos aquilo que elas precisam, mas nós estamos distraídos. Nós somos a geração de cabeça baixa. Nós somos a geração que foi dominada. Quando, na verdade, nós deveríamos olhar para o céu, que é de onde vem o nosso socorro. Nós procuramos o socorro no Google. Cara, ei. As pessoas estão famintas.
E nós temos o pão. Nós temos a água. Nós temos Jesus Cristo. E nós não podemos perder tempo nos distraindo, quando na verdade tudo que nós precisamos está nele. Cara, eu não sei você, mas às vezes eu estou ali no meu quarto, eu boto louvor, e aí eu estou ali orando, de repente eu sinto, cara, eu já entrei em um lugar, já não é mais meu quarto. Cara, experimenta, irmão. Experimenta botar um louvor, experimenta começar a orar, ler a palavra. Experimenta, mesmo que você esteja achando que nada está acontecendo, experimenta. Experimenta, chama Deus, vem aqui, Deus. Deus, eu quero te sentir, eu quero. Experimenta, porque chega uma hora que ele vem, e quando ele vem, é avassalador. Quando ele vem é apaixonante, quando ele vem é constrangedor, quando ele vem. E aí a gente percebe que o que ele tem de mais precioso não é o que a gente pode receber, é quem ele é. João capítulo 6. Jesus, ele tinha multiplicado os pães, os peixes, aí ele vai para Tiberíades, de repente ele vai para uma outra cidade, e aí a multidão vai atrás de Jesus. Jesus olha aquela multidão chegando, Jesus vira para eles e fala assim: vocês estão me procurando só porque quando vocês tiveram fome, eu dei pão para vocês. Mas o que eu tenho para oferecer para vocês é um pão que vai saciar a fome de vocês eternamente. Aqueles homens ficam muito assustados e eles começam a falar do maná. Não, mas Deus deu o maná para os nossos pais. E Deus falou, olha, através de Moisés. E Jesus falou, não, o que eu tenho para oferecer para vocês é um pão, que é o pão da vida. Aí ele começa, porque eu sou a vida. Eu sou a água que mata a sede. Eu sou. Ele é o eu sou de Deus. Ele é tudo que você precisa nessa noite. Ele é tudo que você precisa para a sua vida. Ele é tudo que você precisa no seu casamento. Ele é tudo que você precisa na sua relação com seus filhos. Ele é tudo que você precisa para passar por esse momento de adversidade, para passar por essa enfermidade. Ele é. E sabe o que é mais incrível? É que está disponível. O povo não conseguiu entender isso. O povo ansiava por um lugar físico. Eles queriam entrar na terra prometida. E eles ficaram anos andando em círculo. Você sabia? Deuteronômio, capítulo 1. Moisés, já perto de morrer, ele junta todo Israel. Ele já ia para transicionar para Josué. E ele fala assim, ó, os pais de vocês estiveram aqui nesse lugar. Os pais de vocês, eles podiam entrar na terra prometida. E Deus virou para eles e falou assim, ó, subam e conquistem. Subam e conquistem. Aí, os príncipes das tribos falaram, não, a gente não pode ir lá não. É melhor, Moisés, fala com Deus, é melhor, ao invés da gente subir e conquistar, é melhor a gente mandar alguns espias, cara. Antes da gente entrar, é melhor a gente ver que se o que Deus falou é verdade. E aí, naquele momento, Deus fala com Moisés e fala, ó, faz segundo o tal no coração do povo aí. E aí manda os espias. E você sabe a história, só Josué e Caleb que dão o relato. Perceba que a promessa estava muito próxima deles. Mas a promessa não significava nada diante da possibilidade de ter uma vida com o próprio Deus. Jesus vira para Nicodemos e fala, Nicodemos, assim como Deus levantou uma serpente no deserto e o povo foi curado, eu quero te dizer que o Filho do Homem vai ser erguido. O Filho do Homem vai ser erguido. Ele estava apontando para a cruz, para aquilo que seria feito.
Ele estava mostrando para nós que quando nós tivéssemos medo, nós podemos olhar para a cruz. Quando nós estivermos vivendo tempos de dúvidas, nós temos que olhar para a cruz. Quando nós estivermos nos sentindo sozinhos, temos que olhar para a cruz. Quando nós estivermos nos sentindo depressivos, nós temos que olhar para a cruz. Quando nós não estivermos entendendo nada, nós temos que olhar para a cruz. Porque a cruz é a maior expressão de amor que a terra já experimentou. É o próprio Deus abrindo mão da sua glória, se tornando semelhante ao homem e vindo nessa terra semelhante a um servo e sendo obediente até a morte. E a morte de cruz. Talvez por alguém bom, alguém até morresse. Mas Deus prova o seu amor na minha vida e na sua, sabe por quê? Quando nós não tínhamos nada para oferecer, quando nós éramos totalmente maus, Deus entrega Jesus Cristo, não levando em consideração os nossos pecados. É um amor disponível, é um amor avassalador, é um amor constrangedor, capaz de destruir as correntes que nos aprisionam, capaz de abrir as celas que tentam de todas as formas nos manter aprisionados. Tudo que nós precisamos é experimentar desse amor todos os dias da nossa vida. Todos os dias eu prego para uma pessoa, a pessoa mais difícil que eu conheço. Todos os dias eu prego para mim. Todos os dias eu tenho que falar desse amor de Deus. Todos os dias eu tenho que olhar para Ele e falar: Deus, me perdoa por quem eu sou, porque eu busco de todas as formas fazer a sua vontade, mas muitas vezes eu erro nesse caminho. Me perdoa, Pai, porque muitas vezes a minha mente insiste em esquecer o que o Senhor fez pela minha vida. Muitas vezes eu prefiro coisas que me distraiam do que aquilo que me alimenta, do que me edifica, que é a sua presença. Eu quero carinhosamente te convidar a levantar nessa noite. Fisicamente, mas também espiritualmente. Eu quero carinhosamente te convidar a fechar os seus olhos. Feche seus olhos e ergue suas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos como família um momento sacrificial. Obrigado por sua morte, obrigado pela sua ressurreição. Obrigado por acreditar em nós, Pai. Obrigado por nos tirar de um cativeiro do pecado e nos colocar em um lugar de justiça de Deus nas nossas vidas. Nos leve em paz para os nossos lares. Que nós possamos, Deus, ainda essa semana, ter experiências profundas com o Senhor. Deus que é provedor, um Deus que é protetor, um Deus que é amor. E onde nós colocarmos as nossas mãos, aquele lugar prospere. E onde nós pisarmos os nossos pés, a sua presença esteja conosco. Que a sua presença e a sua doce graça seja conosco, todos aqueles que aguardam a sua vinda, não só hoje, mas eternamente. E nós oramos em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, vá em paz, que Deus te abençoe.